Bom, pessoal, boa noite. Vamos começar os exercícios aqui. Nós temos uma bateria de 15 exercícios, no mínimo, antes de nós acabarmos hoje toda a parte geral. Bacana? Bom, pessoal, essa aqui é uma questão. A banca, ela é tipo do CESP e ela propõe assim, uma discussão muito bacana, né? Olha só, lei temporária estabelece que constitui delito a venda de bebidas alcoólicas no raio de 2 km dos locais destinados à realização da Copa América no Brasil. Considerando hipoteticamente que João pratique tal delito no período da vigência da lei em comento, em suma, o juiz poderá condená-lo. Primeiro, a resposta completa isso aqui. Segundo, já ignora aqui o raio de 2 km, porque o que você tem que avaliar é a vigência da lei. De cara, gente, por que os 2 km foi colocado ali? Que era justamente o tendão de Aquiles que ia puxar todos os candidatos. Se não tem nada a ver com aquilo ali, você já risca a letra E. Porque é o seguinte, a pergunta vem depois aqui, do considerando. Como isso aqui nós sabemos que é o Instituto da Ultra Atividade da Lei Penal, quer dizer que essa lei vai fazer valer os seus efeitos, mesmo após a sua o quê? Extinção. Dito isso, o juiz pode condená-lo após o prazo de vigência da lei temporária, dado que o delito ocorreu durante a sua vigência. Essa é a gabaritável. Quando você segue esse raciocínio com isso aqui, as outras que estão erradas, elas se mostram claramente, né? Se a prática for anterior, se a lei nem entrou, somente até a data do término, se ela é ultrativa, não faz sentido. Se a prática for posterior à vigência, a ultratividade é o efeito dela, não a validade. Então, está aí uma questão, modelo CESP, que se você isolar aqui a parte que interessa, você já tira uma da sua cabeça. Bacana, pessoal? Manda outra aí para nós. Essa outra aqui, mais fácil, muito mais fácil, mas ela também vai trabalhar o conceito, não só de ultratividade, mas ela vai me propiciar discutir toda a questão ali da relação lei-tempo. Bacana? Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que admite a possibilidade de reconhecimento da ultratividade da lei penal. Ou a ultratividade, ou ela é excepcional, ou ela é temporária. Então, essas duas respostas me servem. Lei penal incriminadora é um tipo de lei o quê? Que ela pode ser apenas o quê? Ela retroage? Não, ela é o quê? Irretroativa. Gente, uma lei penal incriminadora, uma lei que cria um crime hoje, ela volta no tempo? Então ela não é retroativa e também não é a resposta. Lei excepcional seria essa? Seria. O que é uma lei penal interpretativa, pessoal? Lei penal interpretativa é aquele início de lei que ela traz o quê? Um contexto. Perfeito? Ela vai trazer um contexto a se aplicar. O que é uma lei penal explicativa? Ela complementa isso aqui. Bacana? Então, de cara, se você lembrasse, você mataria isso aqui. Tranquilo, gente? Manda mais uma, então. Olha só. Essa aqui é nossa. Uma questão de 2018. Essa aqui é uma das questões, na minha opinião, mais completas que existe. Ela pega todo o conceito analítico de crime. Por que eu estou sempre falando com o aluno? Olha a banca, fica só no CRS, olha a proposta dela. Analise as assertivas abaixo. Esse é o tipo de questão que, se você não fizer esse método que eu vou ensinar aqui, você vai embaralhar todo e vai enfiar a cara na lama. É uma questão chata que você tem que reconhecer aqui e de cara. Para você reconhecer aqui, você marca aqui, ó. Você só serve se for o quê? Correta. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. O que é isso? Isso aqui é o artigo
2º do Código Penal. E isso aqui fala dos efeitos da retroatividade da lei penal. Beleza? E essa lei posterior que deixa de considerar crime é o quê? Abolition. Alguém tem dúvida que isso aqui está certo? Beleza. Está completo? Não. Mas está certo? Tá. Se a 1 é certa, qual que eu vou eliminar de cara, gente? Hã? Eu já elimino a letra D e a letra o quê, pessoal? Só a D, né? Só a D ficou. Bacana. Lei posterior que de qualquer modo favoreceu a gente, aplica-se aos fatos anteriores. Ainda que decididos por sentença condenatória transitada em... É a mesma coisa, só que essa aqui é a novatio legis imélios. Omiti, ó. Se essa está correta, aí... Ó, desculpa, pessoal. Se essa está correta, qual que eu elimino de cara? A B. Tá ficando bom, hein? O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. O que que é isso? Esse aqui é o erro de tipo. Isso aqui é o caput do artigo 20 do Código Penal. Ali está o erro de tipo essencial invencível, aquele que me isenta de pena, e o vencível, que me empurra no crime o quê? Culposo. Também está certo? Pessoal, qual que é a resposta? Eu já tenho? Ainda não. Porque ainda eu estou na A e na letra o quê? C. O desconhecimento da lei é inexcusável. Ninguém pode alegar que não conhece a lei. O erro sobre a licitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, diminui de 1/6 a 1/3. E agora? Meu Deus do céu, professor. Essa é uma das questões mais maldosas que tem. Porque o aluno não ia lembrar disso aqui. Esse aqui é o erro de direito, ou erro de proibição, é o que exclui o quê? A culpabilidade. Bom, pessoal, é o artigo 21 do Código Penal. Bacana? É a tipo questão. Ah, eu vou decorar tudo. Não decora. Estuda e faz a questão. A probabilidade dessa questão voltar na prova de vocês, este ano, é de 90%. É 90%. Porque ela é uma questão completa. Ela pega 2 situações da parte de aplicação geral. Uma situação do conceito analítico. E uma situação da culpabilidade. Eu amo essa questão. Letra C. Agora, como que eu lembro disso? Eu não lembro. A partir do momento que eu estudo e eu faço a questão, eu começo a dialogar com a banca e pegar o perfil da prova. Pode ser que essa questão volte e você nem gaste tempo com ela. E eu falo com vocês. Quem não está estudando com a gente, ou quem está estudando sozinho, ou quem fica olhando outras questões, eu tenho certeza absoluta, absoluta, que o cara marcaria isso aqui, ó. Por quê? Quando a gente não tem a maldade ou estudou de forma incompleta, você vai apenas naquilo que você tem certeza. 90% do candidato, bacana, ele vai no que ele tem certeza. O que o cara tem certeza? Porque quando cai número de pena, o cara fala assim, ó, não lembro, não vou chutar, vou no que eu tenho certeza. Aí a questão foi construída o quê? A A está toda errada? Não. A A, ela é mais ou menos o quê? Certa. Ela só não é o que? A gabaritável. Maldade. Maldade. Bacana, pessoal? E tem aluno que marca A e sai de lá. Gabaritei, gabaritei. Não, você não gabaritou. Você acertou, mas não gabaritou, porque faltou conhecimento. Bacana, pessoal? Perfeito? É o CESP, ele trabalha com essa ideia. Tem uma ideia, tem uma diferença entre você acertar e você o quê? Gabaritar. Bacana? Manda mais uma. Essa aqui também é uma que eu gosto dela. Por que que eu gosto dela? Porque ela pega uma linguagem que não é a do Código Penal. Aí o aluno que é decorador, ele escorrega e desce rala abaixo.
Vai parar lá embaixo. Ele desce o ralo. Assinale a alternativa correta, considerando os preceitos normativos e doutrinários básicos sobre a lei penal no tempo. Pronto. O aluno, eu não lembro de doutrina. Eu não li livro. Calma só. Tem nada a ver. Uma conduta só pode ser considerada crime se houver preceito legal anterior que o defina. É isso? Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia. Então essa está certa. Tá. Então tá. Deixa eu ver as outras. Uma conduta é considerada crime se for criada norma nesse sentido antes do julgamento, ainda que ao tempo da prática não existisse a citada lei. O ai tempus regi actum. É tempo do crime o quê? O momento da ação ou omissão, ainda que outro seja da conduta. E a anterioridade da lei? Quer dizer que o cara praticou, não era crime. Saiu uma lei aqui e agora eu vou julgar ele? Não. Fere a anterioridade da lei. Fere a irretroatividade da lei, pior, da novation legis incriminadora. Bacana? Então essa não é. Uma conduta é considerada crime se for criada norma nesse sentido antes da prisão, ainda que o tempo da prática não existisse a citada lei. Facinho, gente? A gente vai, né? Vai no automático. Uma conduta é considerada crime se for criada norma nesse sentido a qualquer tempo. Ah, qualquer tempo? Conduta está aqui. Hoje é que dia? 13/7/21. A conduta está aqui. Quer dizer que eu pratiquei uma conduta aqui. Saiu uma lei aqui, ó. Eu posso ser punido? Não. Se sair hoje, eu posso ser punido? Depende. Tem lei que fala assim, ó, essa lei entra em vigor na data da sua. Se a lei não fala nada, automaticamente ela entra em vigor 45 dias depois da sua publicação, vacatio legis, não é isso? A lei penal não obedece isso. Ela sempre tem que ser o quê? Anterior. Lógico. Lei benéfica, que de qualquer forma beneficiar o réu, ela retroage. Só retroage para benefício. Bacana? Mas você sabia que muita gente marcou essa aqui? Por causa do jeito. Mas não pode. Uma conduta é considerada crime se for criada norma nesse sentido, mesmo após a declaração judicial da inexistência do tipo. Mas se tem sentença. Bacana? Gente, dúvidas? Pode ir mais uma, então. Olha essa teoria. Teoria da ubiguidade do crime. Essa teoria faz relação com qual negócio? Lugar e tempo? Assinale a alternativa sobre a teoria da ubiguidade, de que trata o quê? Considera-se praticado o delito no local no qual se produziu ou deveria produzir a ação, ainda que outro seja o do resultado. Tá perfeito? É? Ainda que outro seja do resultado? É? É, pode ficar com essa aqui. Então, o menino do cereal marcou a letra A. Gatorade. Vou te mostrar onde você errou. O lugar do crime é aquele onde o resultado se verificou. Pouco se importando aonde deu a conduta. Alguém vai ficar com isso aqui? Não? Não, ninguém fica com essa. O lugar do crime é aquele onde produziu o resultado? Não. A teoria é mista. É lugar do crime, o lugar da ação da omissão e aonde também é o local de produzir ou deveria produzir o quê? Tudo é lugar do crime. É ubiguidade. O lugar do crime é aquele no qual se realizou a ação ou omissão, tanto quanto
O lugar onde se realizou deveria realizar o resultado. É essa? É essa. O lugar do crime é aquele onde o agente é capturado. Ah, é? Então tá. Gente, nessa aqui que você marcou, e ela era campeã, essa aqui está falando que considera o lugar do crime o local onde produziu ou deveria produzir o resultado. Ainda que tenha sido outro. Então aqui despreza o quê? A questão própria do que está falando. Aqui está falando própria. Entende? Então é o seguinte, a ação aqui, ela não é só ela que a gente olha. A gente olha o quê? A ação, o resultado, tudo é lugar do crime. O cara sequestrou uma pessoa aqui em Belo Horizonte, levou ela para Neves, matou ela em Contagem, escondeu o corpo dela em Sete Lagoas. Todos esses locais é lugar do crime. Bacana. Você ia errar feio. Feiaço. Tranquilo aqui, gente? Perfeito? Mais uma. Eu detesto dar curso de exercício, sabe por causa de quê? O rosto de vocês. Vocês vão ficando tristes, desanimados. Suponha que José praticou o crime de roubo a bordo de uma embarcação privada de bandeira inglesa que estava no Brasil, no Porto de Santos. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa correta, antes de qualquer coisa. Isso aqui está falando de quê? Está falando de quê? Isso está no artigo 5º. Artigo 5º. Considera-se extensão do território nacional a aeronave pública ou a serviço do governo brasileiro, aonde ela, a aeronave brasileira, privada ou mercante, que está em alto mar ou no espaço aéreo Brasil, é também aplicável à lei brasileira, a aeronave privada ou embarcação mercante, né, que está no Brasil, mas ela é privada e estrangeira, beleza? Esse caso, então, é um caso de aplicação da lei penal. Porque essa aeronave, ela é privada inglesa. Não se aplica a lei brasileira, considerando o princípio da bandeira ou da representação. É pública? Está representando algum governo? Tá ou não? Não. Não se aplica a lei brasileira. Ô, gente, aí a gente já tem uma coisa. Qual lei que aplica aqui? Aplica a lei do Brasil? Todo mundo consegue ver? Então, de cara, você já vem aqui, ó. Ganhei 2. Beleza? Ganhei tempo. Aplica-se a lei brasileira, considerado o princípio da universalidade ou cosmopolita. Sabe o que é isso? Isso aqui é um princípio da extraterritorialidade da lei brasileira. Quando você vai prender, por exemplo, o autor de crime de genocídio, quando o agente é brasileiro ou domiciliado no... Isso aqui é justiça universal? O cara roubou o negócio. É o mundo inteiro que está preocupado com o roubo? Isso aqui é crime contra a humanidade, roubar? Não, gente. Aplica a lei brasileira considerando o princípio da nacionalidade passiva. Aqui está falando que José é brasileiro? Tem a ver com o caso de José ser brasileiro? Até o estrangeiro. Então, não é que José nasceu aqui, não. Aplica a lei brasileira considerando que o navio privado estava atracado do Porto de Santos e, portanto, tornou-se extensão do território nacional por ficção jurídica. Essa banca mandou marcar isso. Agora, se olhar o conceito mesmo, não é extensão. É uma mera situação de aplicabilidade da lei penal. Porque extensão é o considerar. Mas essa aqui ficou válida como certa? Ficou. Bacana, pessoal. Tranquilo, todo mundo entendeu? Mais uma. Vamos lá. No que diz a aplicação da lei penal. Aí lá vem. É correto afirmar
Está até já grafado. Se considera praticado o crime no momento em que se produziu o resultado. Se é momento, aqui está falando é de tempo. O tempo é teoria da ação. E eu estou olhando é a conduta. Não é. A lei temporária, por sua própria natureza, só tem eficácia durante a sua vigência? Não. Isso aqui é a teoria da ultraatividade da lei penal. A lei penal brasileira apenas é aplicável em solo nacional. Ah, é? E a extraterritorialidade? Não serve. Se considera praticado o crime, tanto no lugar em que ocorreu a conduta, quanto se produziu, deveria produzir o resultado. Teoria da ambiguidade ou teoria o quê? A chamada abolition criminis extingue a punibilidade e a execução da pena, perstituindo os efeitos penais, uai. Uai, hein? Então, tem pena. Gente, difícil essas questões. E é grande provável que isso apareça na prova de vocês. Grande provável. Pandemia, tá? Outro detalhe, questões aí restritivas quanto a várias situações que o país já viveu, isso aí é assunto do momento. Manda mais uma. Olha essa. A respeito da definição de crime, é correto afirmar que crime político é toda ação ou omissão humana proibida por lei sob ameaça de pena. Crime político é isso? Não, professor, nem estudei crime político. Então já deixa esse soldado aqui, ó, na reserva. Formal. O crime é ação ou omissão que contraria os valores ou interesses do corpo social, exigindo a respectiva proibição com ameaça de pena. É isso que é crime formal? Vocês nem lembram, né? Não, isso é concurso formal, que nós já estudamos. O que é isso, gente? Pessoal, o crime ele pode ser classificado conforme o seu resultado. Conforme o resultado, o crime pode ser o quê? Material ou formal. O que é o crime material? Aquele que deixa vestígio. Você consegue até pegar no resultado do crime. Palpável. O que é um crime de resultado formal? Existe. Mas você não consegue o quê? Ver. Só existe na forma da lei. O crime de homicídio deixa um cadáver no chão. O crime de ameaça, que você fala que vai dar um tiro na pessoa, é o medo que está dentro da pessoa. Você consegue ver o medo dentro da pessoa? Então. Crime formal é ação ou omissão que contraria os valores ou interesses do corpo social, exigindo a respectiva proibição com ameaça de pena? Não, gente. Isso aqui não tem nada a ver. Beleza? Não é isso. Material é o crime. Material, crime é toda ação ou omissão proibida sob ameaça de pena. Repetiu. Analítico. O crime é fato típico, antijurídico e... Quantas vezes eu já escrevi isso aqui no quadro, gente? Conceito analítico de crime. Bacana? É isso. Bacana, pessoal? Manda lá. Olha essa. Questão grande. Muito grande mesmo. E ela induz a erro. Que ela vai me cansando a leitura. Não me propicia boa leitura. Sobre as disposições contidas no Código Penal acerca do crime, assinale a correta. O agente que aponta simulacro de arma de fogo para a vítima, acreditando tratar-se de arma de fogo real, e pressiona o gatilho, responde por tentativa de homicídio, para a qual será aplicada a pena correspondente ao crime consumado, diminuído de 2 a 3/5. Tem 3/5? Ô, gente, me ajuda aí, pô. Aqui já tem até uma questão assim. Ô, gente, é um simulacro. A pergunta que você faz é, uma arma de plástico, ela vai cuspir munição em algum momento? Então, isso aqui é o crime o quê? Possível. Durante o naufrágio, 2 pessoas acreditam haver apenas uma boia salva-vidas. E disputando, uma mata a outra.
Em seguida, o agente percebe que havia uma outra boia disponível. Nesse caso, verifica-se a ocorrência do estado de necessidade real, o qual exclui a ilicitude da conduta. E aí? Então, capricha agora na resposta. Capricha? Você foi certinho. Hoje não tem um erro de tipo? Não tem um erro de tipo? O erro de tipo, quando ele é invencível, ele não cria as discriminantes putativas. O policial que aborda o camarada leva a mão na cintura. O policial pensa que o cara está armado e neutraliza o cara, não é a legítima defesa putativa? Ele supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. É a mesma coisa. Ele supôs que só tinha uma boia, gente. Mas depois ele viu que tinha uma coisa. Então não é o estado de necessidade real. É o estado de necessidade putativo. Entende? Então não exclui a ilicitude, exclui o tipo. Maldade, né, gente? Não é a maldade? Mas todo mundo entendeu? Beleza para todo mundo? Então é um estado de necessidade o quê? Putativo. Tadinho. Ele é um erro de tipo. O essencial é que ele viveu e o outro morreu. O policial civil, que ao efetuar uma prisão determinada por ordem judicial, é obrigado a fazer uso da força, provocando ofensas à integridade física do preso. Não responde pelo crime de lesão corporal, dado que praticou o crime em estrito cumprimento do dever legal, o que exclui a culpabilidade do agente? Não. Ele começou com estrito cumprimento do dever legal. Precisou quebrar a resistência do cara? Bacana. Pode ser que ele entrou na legítima defesa. Mas estrito cumprimento do dever legal é uma excludente da ilícita. Quais são as excludentes da culpabilidade, gente? Erro de direito, coação irresistível, obediência à ordem legal, as doenças ou perturbação mental, menoridade, a embriaguez do caso fortuito ou na força maior. Então, não é excluir a culpabilidade, pô. Um policial civil que algema um cidadão honesto, sósia de um fugitivo, age com erro de tipo permissivo ou discriminante putativo e por isso é isento de pena. Tá certo, gente? Agora, qual que é o erro de tipo que ele tá? Fala para mim o erro. Erro quanto a pessoa, gente. Ele olha para Beltrano achando que é Ciclano. Ora, ele está confundindo. Ele na cabeça dele, aquele sósia é quem? Fulano de tal. Ele está o quê? Isento de pena, meu filho. Bacana? O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução do crime. Desistência voluntária. Ou impede que o resultado se produza. Responde pelos atos já praticados com pena reduzida? A lei não fala isso. A lei só fala o seguinte, só responde pelos atos já... Pronto. O arrependimento posterior é que reduz no quantitativo. Beleza? Gente, essa é outra questão bacana. Completa. Muito completa. Esse aqui é o erro quanto à pessoa. O erro quanto à pessoa também é apelidado de aberratio ictus. E ele é um erro de tipo permissivo. É isento de pena. Bacana? Gente, difícil a questão? Não, né? Essa é difícil. Pode ir. Aí vem mais uma. Olha essa décima. Décima questão. Uma outra questão assim, pesada. Muito pesada. Ela vira e fala assim. De acordo com o Código Penal, é correto afirmar que a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os praticou. É isso mesmo? Está errado? Então, beleza. Deu dúvida? Vamos analisar as outras. A omissão é penalmente irrelevante
quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado? Acha? Acha? Pune-se a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Pune a tentativa, que conceito é esse? Que conceito é esse? É crime impossível? Vocês estão esquecendo as ferramentas que eu dei para vocês. A palavra absoluta empurra para o crime ser o quê? Impossível. Crime impossível por absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto. Tem como matar uma pessoa com uma arma de brinquedo puxando o gatilho? Tem como uma mulher que não está grávida fazer aborto? Então isso aqui não é tentativa. Isso aqui é crime impossível. Então isso aqui eu já tenho certeza que essa não é a resposta. O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado, isenta de pena. Isenta? Confundi fulano com Beltrano e matei ele. Respondo como se tivesse matado o meu alvo. Isso a gente chama que é o quê, gente? Erro o quê? Quanto à pessoa. Bacana? Então esse aqui, pessoal, isenta de pena? Não. Essa eu tenho certeza. Se o fato é cometido em estrita obediência à ordem, manifestamente ilegal, de superior, só é punível o autor da coação. Aqui está faltando o que, gente? Não manifestamente ilegal. Ô, gente, se a ordem é ilegal e eu estou fazendo, eu respondo com caro. Essa aqui não é. A omissão é penalmente relevante, gente. Isso aqui é a relevância da omissão. Crime comissivo por omissão. O pai, a mãe, a babá, tá lembrados? Então, qual que é a resposta? Esse aqui, gente. Superveniência de causa relativamente independente. Dou tiro no cara, o cara é socorrido para o hospital. Chega lá, entuba o cara. O cara pega coronavírus, o coronavírus mata o cara. Eu só respondo pelo que eu já fiz. Bacana, gente? Perfeito? Essa é difícil. Manda mais uma. Essa aqui é uma outra top. Só que essa aqui, nós ainda não chegamos. Tá, pessoal? Tá? Essa aqui ainda nós não chegamos, mas vamos nela. Todo tipo penal pressupõe a existência de dolo geral e, em algumas hipóteses, dolo específico. Certo? Todo crime, ele nasce para ser o quê? Já as modalidades de culpa, imprudência, negligência e imperícia, estarão presentes na lei de forma expressa. Certíssimo. Em alguns crimes do Código Penal, une o dolo e a culpa, no mesmo tipo penal, como elemento imprescindível para a respectiva caracterização. Acerca desse tema, é correto afirmar que o préter-dolo é um crime do homicídio culposo? Roubo? Estupro de vulnerável? Lesão corporal seguida de morte? Acredite se quiser. Eles colocaram isso numa prova. Bacana? E teve gente que não conseguiu. A lesão corporal seguida de morte é o único crime que caracteriza com perfeição o préter-dolo. Todo mundo lembra o que é préter-doloso? Exatamente. Dolo no início, culpa na consequência. Beleza? Mais um para nós. Assinale a alternativa correta sobre a legislação brasileira, sobre o direito penal e define sobre o erro, sobre elementos do tipo. Agora sim. O erro incidente sobre a pretensão conceitual de relevância, tipicidade formal, exclui a culpa e o dolo, mas permite a punição do agente. Ixi. Beleza. Vocês entenderam o que está falando? Não, eu quero que vocês me respondam uma boa.
Vocês entenderam o que isso aqui está falando? Não. Vocês entenderam o que isso aqui está falando? Eu vou mostrar para vocês como é que faz prova. Vocês entenderam isso aqui? Quem entendeu, levanta a mão. Quem não entendeu, levanta a mão. Todo mundo não entendeu? Beleza. Esquece o que você sabe e faz e banco esperto. Meus amigos, se exclui a culpa e o dolo, como que você vai punir uma pessoa? Ora, o Código Penal fala, só tem condição de você punir uma pessoa se ela pratica conduta, no mínimo, por culpa. Eles criaram aqui uma expressão que não existe. Não existe isso aqui. O erro incidente sobre a pretensão conceitual de relevância. Meu amigo, o que está falando aí? Isso aqui é o camarada que não conhece a definição da lei. Ele não conhece a própria diagramação da lei. Mas o mais importante é o finalzinho. Como que eu excluo a culpa e o dolo, as duas fontes de ação, de consciência, e vou permitir? Se não tem culpa e não tem dolo, o que eu faço com o cara? Nada. Dou um beijo nele e mando ele para casa. Tem hora que não é saber a coisa. É entender aquilo que você já sabe. Ué, gente, peraí, ué. O erro incidente sobre a pretensão conceitual de relevância exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo? Vocês entenderam a primeira parte? A primeira parte é o seguinte: o erro sobre elementos do tipo exclui o dolo, mas permite a punição por culposo? Permite. Não é a definição? Gente, o erro incidente sobre a pretensão conceitual é que você está agindo, confundindo a realidade, só isso. Você tem uma pretensão que você não está certo. Você acha que o cara está armado. Você acha que é fulano. Bacana? É isso. Bom, pessoal, agora, essa expressão aqui vocês já ouviram. Exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo. Vocês já leram isso? Onde vocês leram isso? Erro de tipo. Professor, ainda estou, então vai nas outras. O erro incidente sobre a pretensão conceitual exclui apenas a culpa. Existe alguma coisa que exclui só a culpa? Então essa aqui também não é. Está igual a essa. O erro incidente sobre a pretensão conceitual de relevância exclui o dolo e impede a punição. Já ouviram isso? Gente, se você não soubesse nada, qual que você marcaria? AB. Tem hora que vai aparecer frases que você não vai dar conta. Aí você vai o quê? Naquilo que você conhece. Bacana, pessoal? Perfeito? Mais uma questão para nós aí. Oi, filha. Sim. Não. Aqui você precisa lembrar o que você sabe. Quando você lê uma questão e você só identifica uma parte dela, grifa a parte que você identifica e tenta achar o erro ali. Entende? Algumas vezes, em provas, eles trazem algumas expressões, não é para que você estude e saiba tudo, mas para que você use aquilo que você tem e interprete de forma adequada. Bacana? Relativamente à imputabilidade penal. Então, aqui nós vamos estudar a culpabilidade. Bacana? Perfeito? Extremamente importante. Olha que viagem. Que susto. Imputabilidade penal está no estudo da culpabilidade. É imputável quem tem plena consciência, plena capacidade, pena total. Semi-imputável, capacidade reduzida, pena reduzida. Inimputável, sem consciência, isento de pena. Estão lembrados disso tudo? O menor de 18 pode adquirir a emancipação penal, desde que tenha sido aprovado em concurso público e exercício do cargo público efetivo. Ai, ai, ai. E aí? Então tá.
Deve ser reconhecida a isenção de pena do agente que, em virtude de desenvolvimento mental incompleto, se apresentava no instante da ação ou omissão, incapaz totalmente de compreender a antijuridicidade do evento? E aí? E aí? É isso? É isso que fala a culpabilidade? Calma. Tá? Se é incompletamente, ele não tem capacidade nenhuma. Tá? Mas vamos lá. O menor de 18 anos pode obter emancipação penal, tornando-se imputável, desde que tenha concluído o curso superior reconhecido pelo MEC. E aí? Não, nada a ver. Nada a ver. Perfeito? Então essa aqui eu posso riscar de cara? O menor de 18 pode adquirir a emancipação penal tornando-se responsável criminalmente, desde que tenha em seu nome estabelecimento comercial ou empresarial. Nada a ver. Beleza. Eu tenho duas aqui. Pessoal, quando você olha, o que é culpabilidade? O que é culpabilidade? É a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ou seja, a culpabilidade analisa se a pessoa tinha plena capacidade de entender a conduta que ela praticava e se aquela conduta violava a lei e se ela tinha capacidade de determinar-se de acordo com esse entendimento. Porque, por exemplo, na coação irresistível, a quadrilha invade a casa do gerente do banco. Não é isso mesmo? O cara sabe que é crime. Ele até poderia resistir, mas tem como ele colocar a vida da família dele em risco? Então ele sabe que é crime, mas ele não tem como resistir. Aqui está falando o seguinte: tem que ser reconhecida a isenção de pena do agente que, em virtude de desenvolvimento mental incompleto, se apresentava no instante da ação ou da omissão, incapaz totalmente de compreender a antijuridicidade do fato. É isso aqui, gente? É isso que é certo. Pessoal, aí nós temos a letra A. O menor de 18 pode adquirir a emancipação penal desde que seja aprovado em concurso público? Não. Não existe isso. Porque as emancipações que nós temos no mundo civil, por exemplo, olha, tem um concurso do Exército que é o concurso para a AMAN, Academia Habilitada das Agulhas Negras. Só que o cara não entra de cara na AMAN. Ele faz um concurso que chama SPSEX, Escola Preparatória dos Cadetes. Ele entra com quantos anos? 16 para 17. Mas ainda assim, ele não alcançou o quê? A maioridade penal. Tanto que ele só vira cadete quando ele se torna o quê? 18 anos. Bacana, gente? Porque nada quebra os 18 anos do Código Penal brasileiro. Nada quebra os 18 anos do Código Penal brasileiro. Então, o gabarito é letra B, pessoal. Beleza? A menina tem 16 anos. Casou. Agora ela vai no motel. Não vai não, irmão. Não vai não. Vai meter em outro lugar. No motel não vai não. Não vai não. Não me inventa isso. Gente, isso é palco de BO. Isso é palco de BO. Já fui em várias ocorrências, já me ligaram. Tenente, tem um cara aqui, a esposa dele tem 17 anos, quer entrar no motel, o dono não quer entrar. Faz o quê? Faz BO e o cara vai questionar o dono na justiça. Mas ele quer entrar. Meu filho, você é o dono do motel? Não entra. É estabelecimento privado. O cara está seguindo o que manda o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não entra. Mas é minha esposa, meu irmão. Você quer que eu faça o quê? Você está com dificuldade de entender que ela é sua mulher? Você já falou, não vai entrar. Pronto. Beleza? Bacana, gente?
Vamos lá, mais um.